Fala aí, galerinha que assiste meu canal, beleza? Bem-vindos aí para mais um vídeo. E rapaziada, hoje vamos conversar sobre um assunto um pouco mais sério, tá? Ver se eu consigo ajudar alguns criadores, tá? Vou contar algumas histórias aqui, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é para ver se realmente a gente consegue ajudar uma boa parte, né? Desses criadores de passeriformes, de aves, das aves que sejam. O que acontece? Eu vejo muita gente pedindo indicação de remédio para pássaro doente sem ter um exame clínico veterinário. Gente, para com essas coisas. Seu pássaro apresentou qualquer tipo de doença, busque um veterinário, busque um profissional na área. Não fique escutando que é isso, dá. Nem sempre pode ser que uma vez ou outra você utilize uma medicação. Um exemplo, vamos supor que a sua ave está com alguma inflamação, essa inflamação está dando febre, a ave começa a ficar encorujada, começa a perder o apetite por conta da febre, aí já te falam que é coccidiose, aí você dá um remédio para coccidiose. Por um acaso, nessa medicação continha um antibiótico, aí essa febre que estava vindo dele, a gente, sem saber o porquê, aí esse antibiótico ajudou nessa febre, mas a parte do remédio da coccidiose não serviu em nada. Então assim, pensa direitinho, entendeu? Sua ave está apresentando problemas, busque um veterinário. Eu já vi nos grupos de WhatsApp que eu participo, pássaro com muda de bico, tá? Muda de bico, o pássaro não estava se alimentando, aí estava tendo esses problemas de perda de calor corporal, a ave estava encorujando e o rapaz chegou e falou assim: isso aí é coccidiose, dá coccidex que vai passar. Não era. Um outro caso que eu vejo muito, muda de bico na parte interna da mandíbula do bico. Isso causa muita dor para a ave. Tem ave que fica chiando, dá muita coceira. Aí o rapaz vai lá e fala: isso é ácaro de traqueia. Aí dá Ivomec para a ave com muda de bico, aí a ave tá fraca e vem a falecer. Aí a culpa é do cara que receitou o Ivomec para você? Não, não é. A culpa é sua que foi buscar ali dica para quem, gente, por mais experiente que seja, tá? Por mais conhecedor que seja, sem um laudo, sem um exame, não tem medicação, não tem como. Eu vou dar dois exemplos aqui de amigos que eu fiz no meu WhatsApp agora há pouco tempo. Um dos exemplos foi um amigo que estava com um azulão. O azulão tinha todas as características de ter microplasmose, tá? Microplasmoses são grandes quantidades de bactérias que vão atacando o organismo da ave. Quando ele me procurou, tinham falado para ele que aquilo ali era ácaro de traqueia. E ele deu Ivomec para a ave. O bom é que pelo menos ele pesquisou lá, mas não deu direto no bico, fez aquele processo da nuca. Então a ave continuou com a coriza no nariz, igual da microplasmose, continuou com as coceirinhas. Aí ele me procurou, me mostrou o vídeo da ave. Aí eu olhei e falei assim: pô, rapaz, tá parecendo microplasmose mesmo pelas características. Aí ele falou: pô, qual o tratamento, Adriano? Eu falei assim: o pessoal utiliza esse remédio aqui para microplasmose. Aí ele, por sorte, ele não achou a medicação, tá? Aí ele me procurou de novo, me mostrou o vídeo, aí eu vi mais uma vez e falei assim: pô, faz o seguinte, leva esse passarinho urgente no veterinário. Aí eu falei bem sério, né? Leva urgente. Chegou no veterinário, não era nada daquilo, tá? Ele fez o exame de fezes, saiu o resultado. O pássaro, a única coisa que apresentou no exame de fezes foi um agente, um fungo, né? Uma bactéria da classe Micrococcus, tá? Nossa, Micrococcus, meu passarinho vai morrer? Não, Micrococcus, gente, é uma bactéria, um fungo, tá?
positivo para o nosso organismo, não só para o organismo da ave, tá? Para o nosso organismo também. Ela faz parte de uma cadeia de bactérias que defendem o nosso corpo de outras bactérias, tá? Patógenas. Então, por alguma disfunção, tá, regular no organismo dessa ave, acarretou dele está com uma grande quantidade desse fungo, tá? Ele foi produzido além do normal. E essa produção gerou uma inflamação nas vias aéreas da ave dele. Então deu essas características: coriza, coceira, a ave amuada. E uns falavam isso, falavam aquilo, era uma coisa simples de se tratar. Então a ave já foi medicada por um veterinário, tá? No exame de fezes não constatou nenhum parasita nas fezes da ave. É aquilo que eu sempre falo, todo mundo fala, como é que eu faço para vermifugar minha ave, antes ou depois da muda de penas? Gente, eu assisti uma live ontem do Criatório Buriti, tá? Uma live de 2h30 e eu ouvi muita coisa. E uma das coisas mais importantes que eu ouvi, assim, dá mais, né? Teve muito, o assunto foi muito, pô, foi uma live excelente. Essa live do Criatório Buriti. E ele foi bem massivo quando um rapaz perguntou para ele como é que eu faço para vermifugar a minha ave. E ele foi bem claro, gente, o Criatório Buriti é conceituoso, quantas aves ele tem. Ele foi bem claro em falar 98% dos exames que ele fez de 100% das aves, 98 deram negativos para vermes, passeriformes. É o que eu sempre falo nos meus vídeos, é muito difícil passeriformes ter vermes, tá? Ele vai ter problemas com a classe do... Nossa, não tem nada no papel, tô vindo aqui mesmo falando... A gente ouve falar isso o tempo todo. Nossa, como é que foge a palavra? São da classe de coccidiose, dos coccídeos, tá? Agora desculpa, tá, gente? Me fugiu a palavra da cabeça. E, assim, uma certa parte o que apresentava era isso. O passarinho poderia vir ter coccidiose por ter esse organismo vivo, tá? No intestino dele. Vermes, imagina, gente, ele faz 100 exames, 98% não negativos, 3 deram, esses 3 com certeza aí foi pássaros que tiveram algum contato com outro que já tinha. É muito difícil, é aquilo que eu falo, quando o pessoal fala, eu quero vermifugar, aí eu sempre bato na mesma tecla, não existe vermifugação sem um exame de endoparasitose, tá? Por um veterinário. Se você der, você está dando à toa. Se teu pássaro tinha vermes, ele continua, porque você não sabe qual é a formulação, qual o tipo de verme que ele... Se ele tiver, qual o verme que ele tem. Então, vamos abrir mais a cabeça para isso, entendeu? Rapaziada, dei um pause aqui rapidinho, tá? Para poder pegar um cafezinho, continuar falando que o vídeo tá grande. É uma outra coisa. Pessoal receitando Mercepton para pássaro, né? Com oveiro baixo. Aí o pássaro tem hemocromatose. É um inchaço no fígado. Você vai dar Mercepton, seu pássaro vai continuar com hemocromatose, seu pássaro vai continuar com problema com o fígado. Se não curar, tá? Ele vai vir a óbito. Aí você vai achar que seu pássaro morreu de oveiro abaixo por conta de gordura. Hemocromatose são as mesmas características, oveiro baixo, só que o amarelado é um pouco diferente, tem uma tonalidade mais escura nesse amarelo. E por aí vai. Uma outra coisa, um outro amigo que me procurou há algum tempo, ele estava com trinca-ferro, que estava com problemas de ronquidão. Adriano, meu trinca-ferro tá rouco, o que eu faço? Eu falei, poxa, tá rouco? Então calma aí, vamos fazer primeiro um tratamento natural? Vamos fazer um tratamento com alho e cravo da Índia para ver o que vai acontecer? Ele fez o tratamento, o pássaro continuou rouco. E pô, Adriano, o pássaro continuou rouco.
Aí a gente pesquisou junto, viu algumas coisas sobre ronquidão, aí tinha vários tipos de remédio, né, para ronquidão. Aí acabou que a gente não estava tendo solução, não estava conseguindo, o pássaro continuava rouco, ele não comprou a medicação que a gente estava pesquisando. Aí ele foi e falou assim, vou no veterinário. Ele foi no veterinário. O veterinário fez todos os exames que tinham para ser feitos, tá? Visual, exame clínico, e o pássaro estava com problema de peito seco. A característica que o pássaro estava apresentando era uma simples ronquidão, e o pássaro estava com o peito seco. Então, gente, esse vídeo é para pelo menos botar na cabeça que não existe, tá? É adivinhar a doença de passarinho, isso não existe. Algumas características, tá? Vão apresentar, mas só que ela pode ser várias coisas. Um exemplo que eu falei lá no início, a muda de bico, ela é confundida até hoje com ácaro de traqueia. Muda de bico, eu vejo o pessoal confundindo com ácaro de traqueia. Eu vejo o pessoal confundindo muda de bico com coccidiose. Ou seja, não é muito assim. O que eu peço é o seguinte: você foi lá no grupo, pediu poxa, me ajuda aí, você que é mais experiente. Aí o rapaz lá olha o vídeo. Olha só, o veterinário ele tá aqui em contato com um pássaro, ele pede um exame, imagine por vídeo. Aí ele fala assim, não, isso aí é peito seco. Não, isso aí é ácaro de traqueia. Aí seu passarinho morre, aí não adianta você voltar lá no grupo e falar mal do cara, não. Não adianta, porque o errado foi você. Entendeu? Conversando, essa foi semana retrasada, eu tive que fazer mistura de semente, né, para minhas aves. E eu passei em alguns locais, né, e toda casa de ração grande sempre tem um clínico veterinário, né, trabalhando em conjunto com a casa de ração. Até porque casa de ração geralmente tem pet shop, então sempre tem um veterinário. E eu comecei a conversar com esses veterinários, né, o porquê que era difícil encontrar um veterinário que seja específico para pássaros. E todos eles foram taxantes, falaram, Adriano, infelizmente o pessoal não vai para essa área porque se eu for colocar a nível Brasil, for juntar criador particular, criatórios, amadores, se eu for botar a nível Brasil, 25% só que busca um veterinário quando a ave tem problema. Então por isso que essa é uma área que não tem muita especialização, porque os proprietários eles preferem medicar a ave de forma involuntária, de automedicar a ave. Então, por isso que é muito pouco encontrado, porque a busca é muito pequena. São poucos que, como você, como grandes criatórios que trabalham com um veterinário, né? Junto com eles acertam um veterinário, esse veterinário trabalham com eles. Que falou assim, criadores particulares. Pelo menos aqui nessa região, olha só, aqui nessa região onde a gente mora, você foi eu não lembro de outro, se teve outro foi anos atrás, que veio me perguntar o porquê que não tinha veterinário de pássaros, ou seja, o pessoal não procura, prefere automedicar. Então, gente, segue essas dicas, entendeu? Não fica, o pássaro tá doente, a gente vai analisar ali rápido e falar assim, pode ser isso, tá? Mas pode acertar e pode ser errado, tá? Porque é muito difícil, sem um exame clínico, você não vai, é muito difícil. Você pode ser que um outro exemplo, tá? Agora no finalzinho que eu vou citar, suplementação. Tem alguns suplementos, um exemplo, o Vitagold. O Vitagold, pássaros pequenos, tipo coleiro, ele não toma da água. Ele experimenta a primeira vez, sente aquele gosto que é muito forte, cheiro muito forte, depois ele não bebe. Tá? Aí o que acontece? Ele começa a ter muita sede, aí ele começa a beber água quando vai tomar banho, tá? Aí não tem banheira para ele tomar banho, ele vai tomar um pouquinho daquela água. Todas as toxinas que o corpo, tá? Tanto nós, todo mundo sabe que nós, humanos e animais,
A gente vai lá, pega os nutrientes bons daquela alimentação e absorve. O que é ruim, o organismo filtra e as toxinas, elas são expelidas do corpo. E como é que elas são expelidas? Pela água. Pela água. É a única forma de expelir o que é ruim é pela água, e algumas coisas saem pela secreção. Tudo aquilo que não serve, né, se transforma em fezes e vai embora. A grande maioria é expelida pela urina. Então o que acontece? Seu pássaro não bebe água. Ele está bebendo muito pouquinho ali, muito pouco. Às vezes você olha, você bota, repara só. Eu tenho certeza que isso acontece com você aí. Você bota a medicação lá, aí você olha para o bebedouro, está na mesma linha. Não baixou nada. Se você deixar lá 3 dias, eu tenho certeza que ele não vai baixar nada, porque ele dá uma goladinha de manhã e não bebe mais. É muito difícil aquele pássaro que bebe medicação o tempo inteiro. É muito raro. Às vezes eu até indico, vai fazer suplementação, bota de manhã, tá? Não deixa até outro dia não, bota de manhã, de noite, vai botar para dormir, tira a medicação, bota água limpa, porque se ele não estiver bebendo da medicação, pelo menos ele vai absorver líquido, entendeu? Então, gente, aí voltando, né? Aí ele não bebe, as toxinas ficam no organismo dele, causa infecção. Faz você, começa a não beber água, para de beber água. Fica bebendo água muito pouquinho, uma bicadinha ali por dia, não bebe ali, né? O ideal que seriam pelo menos ali de 2 a 3 litros, às vezes até 4 chegando no verão, se você não tem uma infecção urinária. Aí o passarinho tem uma infecção no trato, no reto, aí começa a ter febre. Aí você já vai, aí você não entende por que o passarinho está com febre, aí você continua com a medicação, aí você corta o suplemento, entra com a medicação e o passarinho continua sem beber água. Aí a grande maioria morre seco, beleza? Então, galera, esse vídeo é mais uma orientação, tá? É uma orientação, peço que o pessoal tome muito cuidado na hora de buscar ajuda para doença, porque doença de pássaro não é brincadeira, tá? E você perde uma ave por causa de um erro, tá, de diagnóstico de uma pessoa que não é uma profissional na área. Beleza, galerinha? Então, até o próximo vídeo e tchau.